Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, primeiramente agradeço a vocês, imensamente pela compreensão de vocês em se resguardarem em seus lares, e com esse ato vocês estão também protegendo ou resguardando a sua saúde de seus familiares. Isso é muito importante nesse momento que nós estamos passando. Essa hoje é a maior, vamos dizer assim, é o maior medicamento que nós temos, para esse vírus no momento. Então vamos continuar aí em nossos lares, quietinhos, para que a gente possa passar essa fase aí, essa pandemia que está causando tanto males aí para o nosso planeta, que a gente possa também vencer essa batalha aí e essa guerra, beleza? Então, pessoal, diante da impossibilidade de termos as nossas aulas presenciais, o que nós estamos buscando? Estamos buscando alternativas para que vocês possam ter o ensino, ou ter o ensino continuado, e para isso estamos buscando ferramentas. E uma das ferramentas que eu encontrei, que acho que vai ajudar muita gente, eu vou estar gravando alguns vídeos para vocês, onde eu estarei abordando os conteúdos que seriam abordados na aula presencial. Tá? Então, o que nós iríamos tratar na nossa aula presencial, eu vou tratar com vocês aqui. Eu sei que para muitos é um modelo diferente de educação, mas vocês vão ver que para quem buscar mesmo o conhecimento, vai ser uma ferramenta importante para vocês, essa nova metodologia que a gente está adotando, beleza? Além desse vídeo, estarei disponibilizando para vocês também material complementar e atividades. O material complementar e atividade já é uma praxe de nossas aulas, vocês já sabem. Então a gente vai estar abordando esses conteúdos que seriam abordados na nossa aula presencial aqui no nosso vídeo e reforçando isso aí com as atividades e com o material complementar, beleza? Então vamos lá, pessoal? Então veja só, o que nós vamos abordar em nossa aula de hoje? Na nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar com integração por frações parciais. Tá? O que é isso? Integração por frações parciais. Bom, quando você pensa em fração, ou você fala fração, você já sabe que você vai ter um quociente. Então, quando nós formos trabalhar uma integral no qual a função que está sendo integrada ela é do tipo quociente, ou seja, existe uma razão, uma fração entre duas funções, então você pode aplicar a integração por fração parcial. Não quer dizer que isso seja obrigado. Existem casos que você tem uma fração do tipo quociente e você pode aplicar uma outra técnica. Tanto é que nós abordamos isso aí lá nas integrações ou na integração por substituição simples. Não quer dizer que você é obrigado a usar essa técnica de integração. Mas tem casos que você só vai conseguir resolver utilizando esse método de integração. Beleza? Bom, e essa integração por frações parciais? Como que eu posso... Ela é dividida ou ela pode ser feita de mais de uma maneira ou eu posso identificar ela de que forma? Quando você pensa em integração por fração parcial, você tem integração por frações parciais do tipo 1 e do tipo 2. Algumas literaturas, em vez de trazer frações parciais do tipo 1 ou integração por frações parciais do tipo 2, traz assim. O tipo 1 lá ele traz como linear e o tipo 2 quadrático. Ah, mas existe uma diferença enorme em calcular um ou outro? Não. Eu vou mostrar para vocês que é bem tranquilo você fazer isso daí. Tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo, porque a diferença entre eles, primeiro, é você identificar se é parcial do tipo 1 ou linear, ou parcial do tipo 2 ou quadrática. Mas é bem tranquilo. Qual é a ferramenta que eu preciso? Qual é a ferramenta matemática que eu preciso para ter um bom desempenho nesse conteúdo? Bom, a ferramenta que você precisa é a fatoração. Lembra lá do ensino fundamental e médio? Polinômios. Que isso também não é muita surpresa para vocês, vamos dizer assim. Ah, eu vi há muito tempo atrás, não me lembro. Mas quando nós vimos em cálculo 1 a parte de máximos e mínimos, ponto de inflexão,
concavidade, vocês se lembram que nós trabalhamos com funções de terceiro grau, de quarto grau. E o que você vai precisar para trabalhar essas frações parciais, seja quadrática ou linear, ou tipo 1, tipo 2? Você precisa de aprender a fatorar. Tá? Então você vai ter que fatorar para você resolver utilizando essa técnica. Beleza? Então vamos começar aí para a gente ver como é que funciona isso daqui. Bom, então vamos iniciar com a integração por frações parciais 1, ou também conhecida como integração por frações parciais do tipo linear. Tá? Bom, pessoal, vamos começar com um exemplo aqui, só para vocês terem noção. Então veja, nós temos no exemplo 1 uma integral de uma função do tipo quociente. Veja, por que quociente? Eu tenho 5x menos 3 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2. Bom, o que nós poderíamos fazer? Poderíamos tentar aplicar aqui a substituição simples. Aqui seria um pouco mais complexa a substituição simples. Por quê? Porque, na verdade, lembra lá da nossa regrinha da substituição simples, que eu sempre comentei com vocês. Se você tem uma integral do tipo quociente e você vai aplicar a substituição simples, geralmente quem é o seu u, né, que você vai derivar? É o denominador. Aqui nós temos um probleminha que se eu derivar x ao quadrado menos 3x mais 2, eu vou ter 2x menos 3. Então eu não tenho 5x, então se torna um pouco mais complicado. Como é uma função do tipo quociente, eu vou tentar aplicar a integração por fração parcial. Agora, não quer dizer que sempre vai dar certo. Se não der, Joelson, o que eu faço? Aí eu vou buscar outro método. Então, veja só. Para você resolver uma integral por fração parcial, o que você precisa? Primeiro, você vai no denominador, tá vendo? Quem que é o nosso denominador? X ao quadrado menos 3x mais 2. Então, para que você possa aplicar frações parciais, esse denominador seu, primeiro ele vai ter que ter uma fatoração. Tá? Então, por quê? Porque você vai pegar uma fração, que é essa que nós temos aqui, 5x menos 3, sobre x ao quadrado menos 3x mais 2, e vai transformar numa soma de frações. Por isso que você fala integração por frações parciais. Você vai ter uma soma de frações parciais que vai gerar ou que representa essa fração que nós temos. Então, o primeiro passo que você tem que fazer, buscar no denominador, né, pegar o denominador e fatorar ele. Bom, como é uma função do segundo grau, olha, x ao quadrado menos 3x mais 2, fatorando x ao quadrado menos 3x mais 2, nós temos x menos 2 vezes x menos 1. Lembra que isso aqui, pessoal, nós fizemos lá no cálculo 1, lá em máximos e mínimos, ponto de inflexão, concavidade, nós vimos isso aqui. É você fatorar um polinômio do segundo grau. Pronto, fatorei. Então, quer dizer o seguinte, que essa fração 5x menos 3 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2, eu posso escrever essa fração com uma soma de frações parciais. Agora, quantas frações eu vou ter? O número de frações vai depender do número de fatores que você obteve fatorando o denominador. Nesse aqui, x ao quadrado menos 3x mais 2, eu obtive quantos? Eu obtive dois fatores. Ó, x menos 2 e x menos 1. Joia! Então, vamos lá. Então, eu posso transformar essa integral 5x menos 3 sobre x ao quadrado menos 3x mais 3 nessa integral que nós temos aqui. E posso fazer mais ainda, né? Olha só, pensando só nas frações, não estou pensando na integral agora. Essa fração 5x menos 3 sobre x menos 2 vezes x menos 1, eu posso escrever numa soma de duas frações. Por que numa soma de duas frações? Porque eu tive dois fatores. Se eu tivesse três fatores, eu teria três frações. Quatro fatores, quatro frações e assim sucessivamente. Aí agora, pessoal, é que vai entrar quando você vai identificar se é fração parcial do tipo 1, linear, ou fração parcial do tipo 2, quadrática. Como é que eu sei? Quando você pega cada fator do denominador, veja, ó, x menos 2 e x menos 1, x menos 2 igual a 0, isso é possível?
É, não é? X menos 2 igual a 0 quer dizer que tem raiz. O x vale 2. X menos 1 igual a 0 também tem raiz. O x tem que ser igual a 1. Então, se você verificar que os fatores dos denominadores possuem raiz, o numerador deles, ó, quem é o numerador de x menos 2 aqui nessa fração azul? É A. Quem que é o numerador no x menos 2? É A. No x menos 1 é B. Então, os numeradores vão ser constantes. Então, esse A e esse B é um valor constante. Eu não sei quanto que vale, mas vamos descobrir aqui agora. Beleza? Então, para você diferenciar a fração parcial quadrática e linear é isso. Pegou os fatores do denominador que você encontrou. Todos têm raiz? Então, os numeradores de cada fator, olha só, vão ser uma constante. A, B, se você tivesse mais uma fração, C, D e assim sucessivamente. Beleza? Da agora para frente, pessoal, é a matemática básica. O que você vai ter que fazer? Veja só, você vai tirar o mínimo. Então, olha só o que fizemos. Se eu pegar o mínimo de x menos 2, ó, e x menos 1, é x menos 2 vezes x menos 1. Se aqui fosse 3 e aqui fosse 2, o mínimo não seria 6? Então, o mínimo vai ser o produto entre eles. Agora, quando eu pego x menos 2, ó, x menos 2, e divido, ó, x menos 2 vezes x menos 1, e divido por x menos 2, quem que vai sobrar? Vai sobrar só o x menos 1. Então, eu vou multiplicar pelo a. Olha aqui, então, por isso que ficou a vezes x menos 1. Quando eu pego x menos 2 vezes x menos 1 e divido por x menos 1, o que vai sobrar? Vai sobrar o x menos 2. E eu vou multiplicar pelo b. Tá vendo? Então, isso aqui foi tirar um mínimo comum, mínimo múltiplo comum que vocês já são acostumados. A diferença é que agora nós estamos trabalhando com funções. Beleza? Então, repetindo, ó. Peguei x menos 2 vezes x menos 1, que esse x menos 2 vezes x menos 1, olha lá em cima, é a mesma coisa que x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, quando eu divido esse fator todinho por esse, vai sobrar só o x menos 1, eu vou multiplicar por a. Quando eu pego esse fator e divido por x menos 1, vai sobrar o x menos 2, eu multiplico por b. Então, veja, chegamos a essa fração que está aqui embaixo. Bom, mas o que eu preciso saber? Eu preciso saber quem é o a e quem é o valor de b, não é isso? Bom, se eu tenho uma igualdade de fração, pessoal, quer dizer que esse denominador é igual a esse, e está provado aqui, logo o numerador também tem que ser igual, não é? Então, a minha preocupação agora é só com o numerador. Por quê? Porque aí eu vou achar o valor de a e de b. O que eu posso fazer, então? Então, veja só. Eu apliquei a distributiva. Peguei a vezes x, ficou ax. A vezes menos 1, menos a. B vezes x, bx. B vezes menos 2, menos 2b. Beleza. Continua tendo uma igualdade de fração. Então, o que eu posso afirmar? Que esse cara aqui, 5x menos 3, é igual a ax menos a mais bx menos 2b. O que eu ainda posso fazer aqui agora? Veja. Eu posso pegar aqui o x que está no numerador nessa fração azul e colocar em evidência. Então, ficou x que multiplica a mais b. Como aqui? Aí eu peguei aqui, ó, menos a, menos 2b. Eu não tenho a evidência, só coloquei as indicadas aqui. Beleza? Se essas duas frações, pessoal, são iguais, o que isso quer dizer? Que esse numerador é igual a esse numerador. Então, isso implica o quê? Nessa fração azul, x, quem é o coeficiente de x? Não é a mais b? Nessa outra fração aqui à esquerda, quem que é o coeficiente de x? Não é 5? Se essas frações são iguais, isso implica que a mais b tem que ser igual a 5, correto? Logo, quem é o termo independente que eu tenho nessa fração? Não é o menos 3? Quem é o termo independente que eu tenho nessa fração azul? Não é o menos a menos 2b? Então, menos 3 é igual a menos a menos 2b. Então, o que eu passo a ter, pessoal? Eu passo a ter um sisteminha. Então, bom, mas eu não lembro de sistema. Mas você viu o sistema lá no primeiro período. Você viu isso aí quando no primeiro período, ou você viu isso aí lá no ensino médio. Lembra que você trabalhava com o sistema?
Então, o que eu vou resolver o sistema? O sistema eu vou resolver ele utilizando o quê? O método da adição, da substituição, da regra de Cramer, aí você vai escolher. Aqui fica bem tranquilo, né? Nós podemos usar o método da adição e resolver esse sistema. E aí, é claro, isso aqui você já tem condição de resolver. É você isolar aqui o valor de A e de B e calcular esses valores. Bom, realizando esse cálculo aqui, pessoal, de A e de B, você vai chegar aqui, o A vale 7 e o B vale menos 2. Joia, se o A vale 7 e o B vale menos 2, lembra que nós tínhamos proposto umas frações inicial lá no início? Ó, 5x menos 3 sobre esse valor, A sobre x menos 2 mais B sobre x menos 1. Não é isso? Então, o que vai acontecer, pessoal? O que eu posso falar aqui agora? Então, se A vale 7, eu vou substituir o 7 aqui. Se B vale menos 2, eu vou substituir ele aqui. Então, novamente, está aqui a nossa fração. Mas antes, lembra que nós tínhamos a integral dessa fração aqui. E nós vimos lá no cálculo 1 que a integral da soma é a soma das integrais. Então, eu posso reescrever isso aí dessa forma. Integral de A sobre x menos 2 mais integral de B sobre x menos 1. Substituindo os valores de A e de B por 7 e menos 2, respectivamente, olha só o que nós temos. Bom, e aí nós temos essa integral, não é isso? Bom, essa integral de 7 sobre x menos 2d de x. Isso aqui é uma integral que eu já mostrei para vocês, que a integral de k sobre ax mais b é igual a quem? K sobre a, não é isso? Desculpa, pessoal. A integral de k, uma constante, sobre ax mais b é ln de quem? De ax mais b. Isso nós vimos lá na integração por substituição simples. Então, o que quer dizer então? Olha só, calculando essa integral de 7 sobre x menos 2, d de x, ela vai ser igual a 7 ln de x menos 2, mais, calculando a integral de menos 2 sobre x menos 1, é quem? Menos 2 ln de x menos 1. Lembra que lá na integração por substituição simples eu mostrei isso para vocês. Tá? Eu mostrei isso aqui para vocês. Ó. Integral de 1 sobre ax mais b. Eu mostrei para vocês que isso aqui dá ln de ax mais b. No nosso caso aqui, 7, integral de 7 sobre x menos 2 é 7 ln de modo de x menos 2. Integral de menos 2 sobre x menos 1 é menos 2 ln de x menos 1 mais c. Veja que nós calculamos a nossa integral. Então é bem simples você aplicar a integração por fração parcial. Basta você fazer o quê? Relembrar o conceito de fatoração, né? E claro também um pouquinho de resolução de sistemas. Então a nossa solução está aqui. Em algumas literaturas, aplicando a propriedade de logaritmo, quando você tem uma constante, olha, 7, multiplicando o logaritmo, essa constante, ou esse valor, não precisa ser uma constante, necessariamente, ele vem como expoente do logaritmando. Então, vocês podem encontrar na literatura respostas como essa primeira aqui, que eu coloquei para vocês, ou essa que está em azul. Beleza? Tudo bem? Então, veja que é bem tranquilo vocês calcularem uma integral por fração parcial. Tá joia? Vamos ver um segundo exemplo? Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Vamos ver esse exemplo aqui? Então, veja só. Eu tenho essa integral do tipo quociente e eu vou fatorar. Fatorando esse denominador, o máximo que eu consigo é isso aqui. X ao quadrado, x menos 1, que é a evidência. Ó. Se eu multiplicar x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, x ao quadrado vezes menos 1 dá menos x quadrado. Bom, aí quantos fatores eu tenho? Aí alguém está pensando assim, eu só tenho 2. Não, nesse caso você tem 3. Por quê? Porque o x ao quadrado que está aqui, ó, ele é divisível por x e por x ao quadrado. Então, esse denominador aqui, pessoal, ó, esse aqui divide, ou esse tanto faz, né? Ele divide por x, x ao quadrado e x menos 1. Se eu tivesse um quadrado aqui no x menos 1, ele ia dividir por x, x ao quadrado, x menos 1 e x menos 1 ao quadrado. Ah, se fosse x ao cubo, x, x ao quadrado, x ao cubo e x menos 1. Beleza?
Então vamos lá. Montando a nossa fração. Então quer dizer que essa fração que nós temos aqui, que é a mesma dessa, veja só, é a mesma fração, só de uma forma diferente, fatorada. Então eu posso escrever ela com a soma de 3 frações. Então, qual que é o primeiro fator? É o x, porque o x divide isso aqui em cima. É o x ao quadrado, porque tem o x quadrado. Se eu tivesse x ao cubo, eu teria mais uma fração, x ao cubo. E o x menos 1. Aqui o Joás colocou A, A1 e B. Ó, se eu pensar x, que é um fator que divide isso aqui, igual a zero, x é igual a zero. Então tem raiz. X ao quadrado igual a zero também tem raiz. X é zero. X menos 1 igual a zero vai dar quem? Vai dar x igual a 1, porque o 1 vai zerar isso aqui. Então, na verdade, você tem 3 frações. Agora, como todos os fatores têm raiz, ou seja, todos, se você igualar a zero, pode ser zero, então os numeradores vão ser constantes. E aí, pessoal, agora é fazer o mesmo processo que nós fizemos no exemplo anterior. Então, se eu pegar esse x ao quadrado, que multiplica x menos 1, e dividir por x, ó, se eu pegar x ao quadrado vezes x menos 1 e dividir por x, vai sobrar só x vezes x menos 1, vezes esse a, que está aqui. Se eu pegar esse fator todinho, x ao quadrado, que multiplica x menos 1 e dividir por x ao quadrado, vai sobrar quem? Vai sobrar x menos 1, vezes o a1, que está aqui, ó. Olha aí. Se eu pegar esse fator x ao quadrado, que multiplica x menos 1 e dividir por x menos 1, vai sobrar x ao quadrado, vezes b. Então, vai dar bx quadrado. Joia! O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aplicar a distributiva. Então, aplicando a distributiva aqui, veja, a vezes x, ax quadrado, a vezes x vezes menos 1, menos ax. Aí eu peguei a1 vezes x, a1x, a1 vezes menos 1, menos a1, bx quadrado. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência aquilo que for possível. Quem é possível aqui? Possível colocar esse x ao quadrado e esse x ao quadrado do a e do b em evidência. Quando eu faço isso aí, pessoal, olha lá, ficou quem? X ao quadrado em evidência, que isso multiplica a mais b. Se eu voltar ali, ó, lembra que ó, eu tenho esse x que está multiplicando o a e o x que está multiplicando o a1. Coloquei ele em evidência também. O a1, aqui que nós temos, ó, veja que esse a1 está sozinho, é o termo independente, ele permaneceu sozinho não, independente. Bom, pessoal, já tirei o mínimo, já apliquei esse motivo, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou igualar esses dois fatores, ó. Eu vou igualar isso aqui. Então, esse numerador aqui, 3x menos 2, tem que ser igual a esse numerador da fração azul. Então, se eu pegar na fração aqui, essa fração que está cor preta, tem x ao quadrado? Não tem. Se não tem x ao quadrado, isso implica que isso aqui também não pode ter. Não é isso? Então, se x ao quadrado aqui, teoricamente, vai ser zero, se eu pegar zero, então quer dizer o quê? Que a mais b tem que ser igual a quanto? A zero. Então, quando eu começar a montar, veja, eu não tenho x quadrado aqui? Não. Então, o que pode zerar esse x quadrado? Só se a mais b for igual a zero. Porque 0 vezes x quadrado, zerou. Quem é o termo, quem é o coeficiente de x aqui nessa fração preta? Não é o 3? Quem é o coeficiente de x aqui na fração azul? Não é menos a mais a1? Olha ele aqui, ó. Então, menos a mais a1 é igual a 3. Quem é o termo independente que eu tenho aqui? Não é menos 2? E quem é o termo independente que eu tenho aqui? Não é menos a1? Então, menos a1 é igual a menos 2. E aí, pessoal, substituindo aqui, por exemplo, pegando o menos 2, substituindo, você vai achar o valor do a. E aí, você resolvendo esse sistema, que vocês já fizeram isso aí em outras disciplinas lá no ensino médio, nós vamos chegar em quem? Que o a vale menos 1, que o A1 vale 2 e que o B é igual a 1. Joia! Se eu já encontrei o valor de A, A1 e B, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar lá na minha fração. Lembra que eu tinha aqui, ó, era A sobre X, A1 sobre X quadrado e 1 e o B sobre X menos 1. Eu só substituí. Bom,
integral da soma é a soma das integrais. Então, o que eu posso estar fazendo aqui? Eu não tinha a integral dessa fração aqui, então eu vou ter a integral dessas frações aqui, que eu posso aplicar a soma das integrais. Então, a integral de menos 1 sobre x, nós já vimos isso também, já nas aulas anteriores, que a integral de menos 1 sobre x é igual a quem? A ln de x. A integral de 2 sobre x quadrado, o que eu posso fazer? Lembra que nós fizemos? Esse x ao quadrado, ele vai para o numerador, vai ficar x a menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes x a menos 1 sobre menos 1. Por isso que deu 2 sobre x. E a integral de 1 sobre x menos 1 cai no mesmo caso do exemplo do primeiro exemplo. Quem vai ser isso aí? ln de x, de modo de x, menos 1. Então, veja que a integração por frações parciais é muito tranquila. Dá para você resolver ela de uma forma bem tranquila, tá? Que você consiga calcular a integral de funções do tipo quociente. O que vocês precisam? Novamente, vocês vão precisar das ferramentas de fatoração que vocês viram lá no ensino médio fundamental, e também dos conceitos de sistemas lineares, que vocês viram no ensino médio, né? E alguns cursos também vê nos primeiros períodos. Beleza? Ok? Vamos ver um outro exemplo, pessoal? Então, olha só. Um outro exemplo. Esse daqui também. Eu tenho x mais 1 sobre x ao cubo menos x quadrado sobre 2x. Então, vamos fatorar isso aqui. Pessoal, fatorando isso aqui, eu vou colocar o x em evidência. Veja, se eu colocar o x em evidência, vai ficar x que multiplica x ao quadrado menos x menos 2. Então, eu vou ter uma função do segundo grau, e aí, fatorando a função do segundo grau, nós vamos chegar nesses valores aqui. Isso também nós fizemos lá no cálculo 1, quando estudamos lá os máximos e mínimos e ponto de inflexão e concavidade. Tá, beleza? Bom, o que nós temos que fazer agora? Pessoal, agora, quantos fatores eu tenho? Nesse caso, eu só tenho 3. Eu só tenho o x menos 2 e o x mais 1. Se fosse x ao quadrado, ia ser quem? X ao quadrado, x menos 2 e x mais 1. Beleza? Então, olha só. Eu vou ter, então, 3 frações. Veja que aqui, por opção, eu coloquei, em vez de colocar A1, AB e tal, eu coloquei A, B e C. Mesmo porque lá eu coloquei o A e o A1, porque o A correspondia ao X e o A1 correspondia a quem? Ao X quadrado. Mas eu poderia ter usado também A, B, C, D, não tem problema. Tá joia? E aí, pessoal, fazer a mesma linha de raciocínio. Eu vou pegar esse cara, x que multiplica x menos 2 vezes x mais 1. Se eu pegar esse cara e dividir por x, o que vai sobrar? Vai sobrar o x menos 2 vezes x mais 1, não é isso? Então, vezes a. Então, quando eu começo a fazer isso daí, olha só, simplificando esse cara aqui por x, vai sobrar x menos 2 vezes x mais 1 vezes a. Se eu pegar esse cara aqui e simplificar por x menos 2, vai sobrar quem? X vezes x mais 1. E o resultado eu vou multiplicar por b. Se eu pegar esse valor aqui e dividir por x mais 1, o que vai sobrar? X que multiplica x menos 2. E eu vou multiplicar por c. Bom, quando eu multiplico, o que eu preciso, pessoal? Eu vou chegar nessa equação. O que é meu objetivo? Meu objetivo é descobrir o valor de a, b e c. Se eu tivesse mais uma variável d, eu teria que descobrir também. Então, olha só, o que nós vamos fazer aqui agora? Então, essa fração, isso aqui, eu vou fazer a distributiva disso aqui. Quando você aplica a distributiva e coloca em evidência, tá? Essa parte vocês vão fazer, você vai aplicar, vai multiplicar esses dois fatores, depois o resultado multiplicar por a, multiplicar isso aqui tudinho, multiplicar esses valores todos aqui, e você colocar em evidência, tá? Por exemplo, você vai colocar em evidência aquilo que for pertinente, você vai chegar exatamente nessa equação que nós temos aqui. Beleza? Bom, resolvendo isso aí, pessoal, isso implica o quê? Que eu ainda posso, olha só, eu apliquei a distributiva aqui e cheguei nisso, tá vendo? X menos 2, x mais 1, cheguei nesse valor. X vezes x
depois x vezes 1, cheguei a esse valor. X vezes x, depois x vezes 2, cheguei a esse valor. Aplicando a distributiva, a vezes x quadrado, a vezes menos x, a vezes menos 2. Apliquei a distributiva aqui também. E aqui, cheguei nesses valores que nós temos embaixo. Isso vocês vão fazer aí para vocês acompanharem. Beleza. Cheguei nisso aí. O que eu posso fazer? Veja que eu tenho x quadrado aqui, tenho x quadrado aqui, tenho x quadrado aqui, tenho x aqui só, tenho x aqui só, tenho x aqui só. Então, eu vou colocar em evidência. Quando eu pego isso aí, pessoal, e coloco em evidência, olha só. O x ao quadrado multiplica o a, o b e o c. Está aqui, ó, a evidência. O x multiplica o menos a, o b e o 2c. E esse 2a aqui é o termo independente. Mas lembra que esse numerador que nós temos aqui era igual ao numerador da fração que nós tínhamos. Então, você vai fazer essa igualdade. Ó. Essa era a nossa fração, não era? Então, isso aqui tudo não é o numerador das frações que nós propomos. Então, isso aqui tudo vai ser igual a quem? A x mais 1. Então, pessoal, veja só. O que nós vamos fazer? Quando você pegar, então, e olhar aqui, olha isso daqui. Você tem, nesse caso aqui, você tem x quadrado. Você tem x quadrado aqui? E lembrando que esse numerador aqui é igual a esse numerador aqui. Então, eu não tenho x quadrado aqui. Então, quer dizer o quê? Que para que isso aqui não exista, o x tem que valer, esse a mais b e mais c tem que ser igual a quanto? A zero. Porque se a mais b mais c for 0, 0 vezes x quadrado, o que vai fazer? Vai anular esse x quadrado. Beleza? Depois eu tenho, quem é o valor que está? Quem é o coeficiente de x aqui? Não é 1? Quem é o coeficiente de x aqui? Não é menos a mais b menos 2c? Então, menos a mais b menos 2c é igual a 1, que está aqui. Agora, quem é o termo independente que eu tenho aqui? Não é 1? Quem é o termo independente que eu tenho aqui, né? Menos 2a? Está aqui. Então, novamente, chegamos no sistema. E aí, é claro, você pode ir isolando os valores, ó, você já tem um valor de a, vai substituindo, você vai ter um sistema de b e c, e você vai resolver. Isso vocês já fizeram muitas vezes aí no ensino de vocês. Fazendo isso aí, pessoal, vocês vão chegar que o valor de a é igual a menos meio, o valor de b é meio, e o valor de c vale 0. Beleza? Voltando aí e substituindo lá nas nossas integrais, veja, essa era as frações parciais que nós tínhamos. Então, nós vamos substituir o valor de A aqui, o de B e o de C. Então, substituindo isso daí, veja só, temos a integral da soma, é a soma das integrais, então nós vamos ter isso aqui, ó. Então, quando eu substituir o A aqui, o A vale quanto? Não é menos meio? Não ficaria menos meio aqui em cima? O que eu já fiz? Já tirei ele da integral, propriedade integral que nós já vimos. O B não é meio? Já joguei ele para fora da integral. E o C não vale 0? Coloquei ele aqui também. Bom, mas 0 vezes esse valor aqui vai dar 0, não é? Então, o que vai sobrar para a gente integrar? Sobrou para integrar, pessoal, só essa daqui, ó. Menos meio vezes integral de d de x sobre x, ou 1 sobre x. Integral de 1 sobre x nós já vimos, que é ln de modo de x. Integral de d de x sobre x menos 2. Nós também já vimos que a integral de d de x sobre ax mais b é quem? ln de modo de ax mais b. Mas quem que é o nosso ax mais b? X menos 2. Isso aqui também nós já vimos lá na nossa técnica de integração por substituição simples. Então, ficou menos meio ln de modo de x, mais meio ln de modo de x menos 2, mais constante. Beleza? Então, veja só. Essa é a técnica de integração por frações parciais do tipo linear. É fatorar o denominador, verificar quantos fatores tem, e aí você aplicar a integração. Depois que você fatorou, veja que, na verdade, pessoal, você só vai aplicar a integral ou o cálculo diferencial integral quando você primeiro encontrar o valor de A, B, C, seja lá quais os valores que você atribuiu aí, né? E seja lá quantos forem, que eu não sei quantos fatores você vai ter, tá? Então, o que vai acontecer? Então, agora, e aí, você só vai aplicar a integral quando chegar nesse final aqui, ó. Quando chegar no final. Então, ou seja,
tudo que você fez aí, tudo que nós fizemos até chegar nesse ponto da integral, tudo isso aí é o quê? Matemática básica. Beleza? Então vamos ver agora a técnica de integração por fração parcial do tipo quadrática. Vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa. Muda só em relação aos fatores. O que vai mudar então? Se você tem uma integral do tipo linear, quer dizer que todos os fatores, veja, x igual a zero, x é zero. X menos 2 igual a zero, x é 2. X mais 1 igual a zero, x é menos 1. Então, os fatores têm raiz. Quando você vai para a quadrática, quer dizer que um dos fatores, ou todos os fatores, não tenham raiz. Mas o procedimento vai ser o mesmo. Vamos lá para ver? Integração por frações parciais do tipo 2, ou quadrática. Então, veja só. Vamos pensar aí, pessoal. Eu tenho essa fração, tá vendo aqui? Fatorando isso aqui. Então, o que eu fiz aqui, ou o que você pode fazer aqui? Você vai usar a fatoração por agrupamento. Também, novamente, reforçando, nós fizemos isso aí lá no cálculo 1, quando trabalhamos máximos e mínimos e pontos de inflexão. Então, fatorando esse denominador, nós chegamos nesse elemento aqui, ó. Tá? Então, aconselho a vocês darem uma revisão de fatoração por agrupamento. Tá? Vocês entrando na internet, tem bastante vídeos aí que dá para vocês relembrarem. Você vai chegar nesse fator. Bom, esse é a fatoração e acabou. Veja que eu não tenho como fatorar isso aqui mais. X mais 1 não dá para fatorar mais. X ao quadrado mais 4 também não dá para fatorar. Se fosse x ao quadrado menos 4, ainda daria para fatorar isso aqui, que seria x menos 2 e x mais 2. Mas como é mais, não tem. Então, quer dizer, x mais 1 igual a 0, x mais 1 igual a 0, x é igual a menos 1, então tem raiz. Então, esse fator aqui é linear. Agora, x ao quadrado mais 4, ele não tem raiz. Se você é uma função do segundo grau, se você calcular o delta, você vai verificar que não existe raiz. Então, aí é a diferença do quadrático para o linear. Quando você tiver um fator que não possui raiz, automaticamente você vai ter uma integração por fração parcial quadrática. E aí, como é que eu vou montar? Lembra que o linear, cada fator você atribuía um valor no numerador. O A, B, C, D, não é isso? A diferença agora, pessoal, para a quadrática. A diferença para a quadrática é o seguinte. O fator que não tem raiz. Qual foi o fator que nós não temos raiz? Ou seja, que não é possível você zerar. X ao quadrado mais 4, isso aqui não tem como você zerar porque não tem raiz. Então, ele é quadrático. Então, ele vai ser o denominador de uma fração. Só que, como ele é quadrático, não tem raiz, o numerador deixou de ser uma constante. Lembra que era só A, B e C? Agora, se ele é quadrático, o numerador vai passar a ser uma função do primeiro grau. E qual que é a notação de uma função do primeiro grau? Também vimos lá em cálculo 1 e também em cálculo 2 iniciamos. É AX mais B. Esse fator aqui, ele é linear, porque x mais 1 tem raiz. X mais 1 igual a 0, a raiz é menos 1, então tem raiz. Então, por isso que aqui eu só tenho a letra C. Aí, se eu tivesse dois fatores quadráticos, por exemplo, aí você teria AX mais B seria o numerador de 1, e você poderia usar quem no outro? CX mais D, e assim sucessivamente. Daqui para frente, pessoal, você resolve do mesmo jeito que nós resolvemos o outro. O que você tem que fazer? Você vai pegar esse denominador aqui, ó, esse fator, e vai dividir por esse. Então, x mais 1 vezes x ao quadrado mais 4 dividido por x ao quadrado mais 4, vai sobrar quem? X mais 1. Então, você vai multiplicar pelo numerador. Quando você pegar x mais 1 vezes x ao quadrado mais 4 e dividir por x mais 1, vai sobrar quem? X ao quadrado mais 4. E vai multiplicar por c. E aí, você vai chegar nisso que tem embaixo, ó. Dividir esse fator por esse, ainda sobrou quem? Sobrou o x mais 1 vezes ax mais b. Peguei esse fator e dividi por esse. Sobrou quem? X ao quadrado mais 4. Não é isso? Multipliquei por c. Pessoal, aplicando a distributiva, que é o famoso chuveirinho que vocês tanto falam, né? Nós vamos chegar ao quê? Nós vamos chegar nisso aqui no numerador, ó.
Aí vocês vão aplicar a distributiva e vocês vão chegar nesses valores aqui. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos colocar o x ao quadrado em evidência, o x em evidência e os termos independentes em evidência. Então, olha só, o que nós vamos fazer aqui agora? Veja só o que eu fiz aqui, ó. Vou voltar aqui, tá vendo? Quem é que tem x ao quadrado? É o c e o a. Quem é que tem x? É o a e o b. Então, olha só, pessoal, coloquei em evidência. Tá vendo aqui? Agora, eu vou fazer a mesma linha de raciocínio que nós fizemos lá na linear. X ao quadrado. Quem é o coeficiente de x ao quadrado? Não é a mais c? Quem é o coeficiente de x ao quadrado aqui? Não é 8? Então, a mais c é igual a 8. Quem é o coeficiente de a mais b? Desculpa, quem é o coeficiente de x aqui? Não é a mais b? Quem é o coeficiente de x aqui? Não é 3? Então, a mais b é igual a 3. Quem é o termo independente que eu tenho aqui? Não é 20? Quem é o termo independente que não depende de x? Não é b mais c? Então, 20 vai ser igual a b mais c. É justamente o sistema que nós montamos, ó. A mais c, coeficiente de x quadrado, é igual a 8, coeficiente de x quadrado. A mais b, coeficiente de x, é igual a 3, que é coeficiente de x. B mais 4c é o termo independente. Quem é o termo independente? 20. Aí, pessoal, é resolver o sistema. Isso vocês já sabem também. Vocês já resolveram isso aí, né, novamente frisando, no ensino médio. E alguns cursos aí tiveram as disciplinas no primeiro período, né, que trabalharam com essa parte de sistemas. Feito isso aí, você vai chegar aqui os valores de A, B e C. Então, A vale 3, B vale 0 e C vale 5. Voltando lá naquelas frações parciais que nós tínhamos, lembra? Essa é a nossa fração parcial. Esse aqui era o exercício que foi proposto. E isso aqui foi o que nós conseguimos. Substituindo o valor de A, B e C, pessoal. Quando nós substituímos o valor de A, o A vale quanto? 3. Então, vai ficar 3x. O B vale quanto? O B vale 0. Então, ficou 3x sobre x ao quadrado mais 4. C vale quanto? Vale 5. Bom, nós queríamos a integral disso daqui. Então, vamos integrar. Integral da soma é a soma das integrais. Então, veja só. Integral dessas funções que nós temos. Olha só. Então, a integral aqui dessa função que é o exercício proposto é igual à integral dessa soma aqui. Lembrando que a integral da soma é a soma das integrais. E aí nós vamos calcular. Bom, o que acontece? Essa integral aqui, pessoal, eu vou deixar vocês já sabem resolver ela, hein? Integral de 3x sobre x ao quadrado mais 4 é uma integração por substituição simples, é aquela da fração. Integração com fração, né, com quociente algébrico. Quem será o nosso u? O nosso u será o denominador, se ele tiver maior expoente, lembra? Então, aplicando a integração aqui, o que você vai chegar como resposta? Ó, só isolei, tirei o 3 e o 5 da integral. E você calculando essas integrais aqui, ó, lembra que isso aqui é integração por substituição simples. Aqui eu já falei para vocês que dá um ln, também comentado lá na nossa integração por substituição simples. Então, veja que nós chegamos a esse resultado. Algumas literaturas, pessoal, ainda pega o quê? Pega esse valor que está multiplicando o logaritmo e eleva ou vai como expoente do logaritmado. Então, veja, a resolução ou resolver uma integração por frações parciais linear ou quadrática, o procedimento é o mesmo. A diferença é você identificar. Identifiquei que ela é linear, todos os numeradores das frações parciais vão ser constantes. A, B, C, D, E, F. E quando você identificar que um é quadrático, não tem raiz, quem vai ser o coeficiente dele? AX mais B. Ah, se eu tiver dois fatores quadráticos, então se eu já usei o AX mais B, eu posso usar quem? CX mais D e assim sucessivamente. E quando você calcular, você montar a sua integral, achar os valores de A, B e C, seja na linear ou na quadrática, respectivamente, quando você fizer isso daí, a hora que você montar a sua integral, você geralmente vai cair no máximo numa integração por substituição simples, que vocês já viram. Beleza? Então, pessoal, ficou aí o nosso videozinho para a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado e novamente agradeço a vocês aí pela compreensão
e que vocês possam se resguardar, continuar se resguardando a vocês e seus familiares, para que possamos aí, em breve, estarmos presentes em nossa sala de aula. Certo? Um abraço a todos, que Jesus abençoe a vocês e toda a sua família hoje e sempre.